Olá, alunos, sejam bem-vindos. Meu nome é Stefan, sou professor aí do Média Prova de Filosofia e também de Artes, né? Sou estudante de Medicina da UFAC, tá bom? Da turma 29. E o objeto de nosso estudo hoje é a teoria do conhecimento, tá? Teoria do conhecimento, fazendo já um esclarecimento já no início da aula, ela é uma área, né, da filosofia, assim como a ética, assim como a filosofia política, assim como a estética, assim como a ética. É uma área da filosofia que vem tratar do quê? Né? Do conhecimento. Mas vamos entender que a teoria do conhecimento ela também é conhecida como epistemologia. Tá? Epistemologia. Epistemologia, pessoal, tem aqui duas palavras, né? Episteme no grego. Episteme. Episteme. No grego, gente, é ciência, tá bom? E logos. Logos, de onde vem logia, né? É estudo. É discurso, tá? Então, epistemologia é um discurso, é um estudo, é uma reflexão, né, sobre a ciência, sobre o conhecimento, sobre as condições do conhecimento, sobre o que nós podemos considerar como conhecimento, qual a diferença de conhecimento e opinião, né? Então, a epistemologia é isso, é a nossa teoria do conhecimento, objeto da nossa aula de hoje. Aqui, essa imagem ao lado aqui, temos grandes figuras aqui da epistemologia, da teoria do conhecimento. Temos Aristóteles aqui, ó. Temos aqui Aristóteles, temos aqui Platão, temos aqui René Descartes e temos aqui Immanuel Kant, tá bom? São nomes aí que nós vamos passar durante essa nossa aula. Vamos lá então. Questões norteadoras que são muito importantes, muito importantes para se estudar qualquer conteúdo para o Enem, né? O Enem, ele não é apenas uma prova para medir conhecimento, né? Ele é um projeto educativo, um projeto educacional e social que visa medir, né, além do conhecimento dos estudantes, medir o quanto que os estudantes brasileiros estão críticos em relação à sua vida histórica e social no Brasil e no mundo, né? Então, não basta apenas o estudante demonstrar ter conhecimento sobre os conteúdos das disciplinas cobradas. Ele tem que ter uma capacidade de se colocar socialmente no mundo. Então, o conhecimento ele tem que servir para tornar esse estudante mais crítico, de localizá-lo melhor no mundo, né? E então nós temos duas questões que vão nortear a nossa aula aqui, que te colocam dentro do jogo enquanto estudante, que te colocam dentro do jogo do Enem. E não é um jogo apenas de cobrar o conhecimento, mas de cobrar também a sua capacidade de crítica, de ter uma visão não alienada, não estranha desse mundo que você vive. Porque você vive no mundo, um mundo que é cheio de mazelas, cheio de potencialidades, cheio de qualidades, mas você precisa se colocar de maneira crítica nesse mundo, de maneira a ser reflexivo, ter uma atitude ativa e reflexiva nesse mundo. Então nós temos aqui duas grandes questões que vão nortear a nossa aula, que podem nortear o estudo de vocês da teoria do conhecimento. Primeira coisa, o que nós queremos com o conhecimento? Essa é uma pergunta muito importante. Nós queremos com o conhecimento, sei lá, nós queremos entender as coisas, dar sentido à existência, dominar a natureza. Então são questionamentos que nós temos que fazer em relação ao conhecimento. O que nós queremos com ele? Entender as coisas? Dar sentido à nossa existência? Dominar? Será que é tudo isso junto? Então, isso é uma coisa importante a se colocar, né? Outro questionamento importante aqui, ó, que vai permear toda a nossa aula. Qual é a relação do homem com a natureza por meio do conhecimento? Então, o conhecimento é esse elo de ligação do homem com a natureza. Então, é uma relação do homem com a natureza permeada pelo conhecimento. É uma relação mais horizontal?
mais equilibrada entre sujeito que conhece e objetos que são conhecidos? Será que é uma relação um pouco mais pareada, mais equilibrada, mais democrática, talvez? Será que é uma relação vertical? Será que é uma relação desigual, onde um polo está acima do outro e essa relação se torna desigual? Será que é uma relação livre? Será que é uma relação de domínio do sujeito perante a natureza, perante o mundo? Perceberam então que saber o que queremos com o conhecimento e saber qual é essa nossa relação com a natureza, com o meio ambiente, com o mundo social à nossa volta por meio do conhecimento, essas questões elas têm que nortear a reflexão sobre epistemologia. Tem que permear, porque senão a gente vai ter uma visão da teoria do conhecimento e da filosofia de maneira alienada, de maneira pouco crítica, de maneira apenas a decorar o que o filósofo tal disse, o que essa escola filosófica falou. Isso é muito pouco para o Enem. O Enem quer que você se coloque dentro do debate, que você se coloque dentro das polêmicas, que você se coloque dentro desse mundo que está em dinamismo e que está o tempo todo colocando nós em situação de crítica perante a ele. Né? Então é isso. Usem a teoria do conhecimento para se colocar de maneira crítica no mundo, de maneira reflexiva, ativa, tá bom? Então é isso. Vamos lá então, começando aqui a nossa teoria do conhecimento, né? Vamos começar então com o nascimento da filosofia. A filosofia nasce, então, vamos dizer assim, pela historiografia, pela escrita da história com os pré-socráticos. Aqueles que vieram antes de Sócrates, lá no século V a.C. Né? Então, o que é o conhecimento para esses pré-socráticos? O conhecimento, então, é romper com o mito. Romper com o mito. E justificar de maneira natural e racional, é claro, esse mundo e o nosso lugar nesse mundo. Exemplos que nós temos muito clássicos, muito interessantes, é o atomismo, que diz lá, né, que o átomo é a essência primeira lá da nossa realidade, do mundo. O átomo é aquilo que constitui tudo que existe nesse planeta. Né? Nós temos Empédocles, por exemplo, que falava que o nosso mundo, o nosso cosmos, ele é formado pelos 4 elementos da natureza: o fogo, a terra, o ar e a água. E que esses 4 elementos da natureza são mediados por um princípio que os une e um princípio que os desagrega, né? Que é o amor e o ódio. O amor agrega os elementos e o ódio destrói. Ou seja, uma afinidade e uma desafinidade. Né? Então, percebam que a justificativa para o mundo e para esse lugar que nós estamos e onde nós estamos é uma justificativa que rompe com a mitologia. Já não é mais aquela história de que o tempo foi criado por um Deus. Os oceanos foram criados a partir do nascimento ou da morte de um Deus tal. Não é mais isso. A justificativa do mundo, da natureza, do meio ambiente e da nossa relação com o mundo já começa a ser uma justificativa, começa a ter uma justificativa natural, uma justificativa mais racional. Né? E quais são então os efeitos desse modo de conhecer que os pré-socráticos estão colocando para nós? Que a relação do homem com a natureza, ela é uma relação mais próxima pelo conhecimento. Olha aí, eles não estão falando de átomos, não estão falando de fogo, terra, ar, água. Ou seja, estão preocupados em ter uma visão mais próxima da natureza. Né? Já não estão buscando justificativas em mitos, em deuses, em coisas que estão além do domínio do ser humano. Por quê? Então, o efeito desse modo de conhecer tem uma visão. Esse modo de conhecer, na verdade, ele tem uma visão naturalista das nossas origens, das nossas arcai, dos nossos princípios. Arqué é princípio em grego, né? E arcai é o plural, né? Os nossos princípios, as nossas origens, elas já são mais naturalistas para esses filósofos pré-socráticos. A gente não está preocupado aqui em mito e em explicações fora do mundo.
mas em explicações que estão possivelmente aqui nesse mundo, tá bom? É que nós temos grandes nomes aqui, ó, da epistemologia pré-socrática. Nós temos Demócrito, que é o pai aí do atomismo. Nós temos aqui Heráclito, que é um dos caras que vai colocar, por exemplo, o fogo como um elemento importante. Nós temos aqui Pitágoras com seus números sendo realidades, né? Então, esses aí são alguns dos grandes nomes aí dos pré-socráticos. Depois aí de Sócrates, né, ali junto com Sócrates, né, logo em seguida nós temos o discípulo de Sócrates, que é Platão. Platão é um camarada que viveu aqui nessa época, né, no século V a.C., do século V para o século IV a.C., entre 427 e 347. Ele, então, é partidário aí de uma corrente que nós denominamos na história das ideias, na história da filosofia, como idealismo, tá bom? Então, qual é a proposta de conhecimento do Platão? Que o conhecimento ele não é para qualquer pessoa. Já começa por aí. Então, percebam que ele tem que ser objeto, o conhecimento, de intensas reflexões. E essas reflexões elas devem escapar da opinião e dos sentidos. O que é a opinião? É aquela pessoa que fala, eu acho, eu acho, eu acho. Achismos são opiniões, não são fatos e nem são conhecimentos. Opiniões são achismos, são coisas indefinidas, né? E os sentidos? Os sentidos são esses nossos 5 sentidos aí. O olfato, o tato, o paladar, né? Então, os nossos sentidos e a opinião não são critérios para o conhecimento, porque eles são meios enganosos, tá bom? Meios enganosos. Então, o conhecimento seguro apenas é possível quando temos acesso às essências ideais das coisas. E essas essências, essas formas racionais e ideais das coisas, elas estão nesse mundo aqui, ó, no mundo das ideias, tá? Ou seja, o conhecimento, né, verdadeiro, ele não está nesse mundo tão dinâmico e tão mutável que é o mundo da materialidade, o mundo dos sentidos e o mundo da fofoca, o mundo da opinião, o mundo do disse-me-disse, o mundo do achismo. O conhecimento seguro está em formas racionais, em ideias, né? Então, a ideia da justiça, ela existe fora dessa nossa realidade. E ela está ao mesmo tempo tentando ser aplicada pelas pessoas no mundo, mas ela é aplicada sempre de maneira equivocada. A ideia do bem, a ideia do amor, então essas essências do amor, da justiça, do bem, da beleza, elas existem no mundo das ideias que foi projetado por um arquiteto, por um grande ser, que é o demiurgo, né? Não é muito bom a gente entrar nesse ponto, que a gente já chega, querendo ou não, numa cosmologia de Platão, que vai ter a ver com um certo ser que desenhou o cosmos, de acordo com, por exemplo, as formas geométricas, que é onde ele bota Pitágoras no jogo, Platão, né? Mas o que importa é que o mundo das ideias é um mundo onde reside o conhecimento verdadeiro. E quais são os efeitos, então, sociais, históricos, filosóficos desse tipo de conhecimento que o Platão coloca? Que a relação do mundo, do homem com a natureza, então ela é o que? Desequilibrada. Ou seja, o conhecimento ele está separado do mundo natural. Não está lá no mundo das ideias o conhecimento verdadeiro? Então a relação do homem com a natureza em relação ao conhecimento é desigual, é desequilibrado. O homem tem que buscar fora da natureza, fora do mundo material, as respostas. Assim, a natureza ela é apenas uma matéria que nos serve para sobreviver fisicamente. Então nós temos uma relação desequilibrada, afastada entre homem e meio ambiente, entre homem e mundo material, mundo sensível. Entenderam? Vamos para a próxima, então. Vamos agora para o seu discípulo, Aristóteles,
um camarada que viveu por quase 20 anos dentro da academia do Platão. Né? Um cara que viveu ali desde o final da sua adolescência até a sua fase mais madura, cerca de 35, 40 anos ele viveu dentro da academia de Platão, em Atenas. Né? Aristóteles, então, ele é um cara que está ligado a uma corrente que preza pela experiência. Já não é mais como Platão, que é o idealismo, em que as verdades estão na ideia, e essa ideia ela foi feita negando esse mundo real, fugindo para o mundo das ideias. O Aristóteles era um filho de médico, ele já era um cara mais ligado ao mundo natural, ao meio ambiente, então ele quer que você tenha a experiência do mundo. Né? Então o conhecimento para ele é o quê? O conhecimento está aqui nesse mundo. As essências, elas estão nas próprias coisas do mundo. Elas estão aí, as essências. Cabe, então, ao filósofo, aquele que está questionando, perguntar pelas causas. Quais são essas causas das coisas? Uma causa material, as coisas têm uma causa formal, que é uma causa racional, uma causa ideal. As coisas têm uma causa inicial, as coisas têm uma causa final. Ou seja, nós temos que perguntar pelas causas dos fenômenos que nos cercam e formular conclusões lógicas. Ou seja, os sentidos voltam ao jogo. Nós não temos aqui apenas um filósofo que está preocupado com a racionalidade, com a mente, com as ideias, mas em estar em contato com esse mundo, perguntar as causas, perguntar os motivos pelos quais as causas acontecem, pelos quais as coisas acontecem, os motivos pelos quais as coisas pelos quais as coisas devem ser feitas, né? Qual é a ideia que está por trás das coisas que acontecem, qual é o substrato no qual essas coisas acontecem. São essas causas, né? E a partir dessas causas nós vamos chegar às conclusões mais lógicas, né? Então os sentidos estão de volta no jogo da teoria do conhecimento, né? Então qual é o efeito prático desse modo de conhecer do Aristóteles, que a relação do homem com a natureza por meio do conhecimento, ela é mais próxima, é uma relação mais horizontal entre homem e natureza, que é uma relação também equilibrada, aonde a gente pode ver as potencialidades tanto do mundo natural, como também as potencialidades da humanidade, né? Então, o mundo natural, ele tem potencialidades, ele tem virtudes que podem ajudar os seres humanos, né? Então, é uma relação mais próxima do sujeito com a natureza por meio do conhecimento. Vamos agora chegar na modernidade, tá bom? A modernidade. Eu estou aqui no cantinho aqui direito, tá bom? Não me percam aqui. O cantinho esquerdo da tela de vocês aí, né? A modernidade então chegou, né? Passamos aqui pelo período medieval, porque o período medieval ele tem impactos sobre a teoria do conhecimento que o Enem não gosta de tratar, né? O que o Enem gosta de trazer sobre a filosofia medieval do conhecimento é o seguinte, que a filosofia medieval é muito contaminada pela questão da fé católica e que a fé católica ela acaba dominando, né, as conclusões sobre conhecimento, né? Então o Enem ele não costuma tratar a filosofia medieval na parte da teoria do conhecimento, né? Por isso que nós já saltamos logo para a modernidade, que é o que nos interessa. A modernidade, então, que é aí configurada a partir do século XVI, né, ali após o Renascimento, né, na Itália, o que é que nós temos ali, então? Que a modernidade ela tem uma pretensão, ela tem um objetivo, ela tem uma missão. Qual é a missão? De que o conhecimento ele é um instrumento para certezas, para conquistas e também para a liberdade
de nos livrarmos, né, por exemplo, das intempéries da natureza, do caos que a natureza pode nos colocar. Então, o conhecimento é esse instrumento. E qual é o contexto histórico, então? O contexto histórico da teoria do conhecimento é o contexto da ciência, né? Que ela está se desenvolvendo muito forte, tanto na área mais matemática da ciência, como também na área experimental. Grandes nomes da ciência aqui, como eu coloquei aqui aqui ao lado, ó, nós temos aqui, ó, o Francesco Redi, que é o cara que vai propor a teoria, né, que vai combater a teoria da abiogênese, né, lá na questão da evolução, na questão da teoria da origem da vida. O italiano Francesco Redi. A gente tem Isaac Newton aqui, ó, que é um cara que está desenvolvendo a questão da gravidade, das forças da mecânica. E nós temos aqui Nicolau Copérnico, que vem colocar a questão do heliocentrismo, né? Então são grandes nomes aí que estão influenciando esse momento histórico e estão influenciando a filosofia. E aí é que vem a minha pergunta aqui, ó. E a filosofia com isso? Cabe então à filosofia especular, teorizar sobre as condições da construção do conhecimento. A filosofia, ela tem aqui nessa época moderna já um interesse de estar dialogando diretamente com a ciência. E aqui são grandes nomes que nós vamos ver dessa modernidade: René Descartes, David Hume e Immanuel Kant. Tá bom? Vamos lá. Aqui estamos com o primeiro camarada aqui da modernidade, René Descartes, né? René Descartes, então, é um cara filiado a uma maneira de fazer filosofia que a gente chama de racionalismo, né? Ou seja, a razão vai ter preponderância, vai ter domínio sobre a decisão do que é o certo ou não em conhecimento. Então, o conhecimento para o Descartes, o conhecimento seguro, então, ele vem do que? Da razão, do pensamento lógico, que é de onde nós temos as certezas inabaláveis. Por quê? Olha só como é que Platão toca aqui em Descartes. Os sentidos nos enganam. Então nós precisamos de certezas. E a primeira certeza que nós temos é que nós pensamos e existimos. É o que a gente chama de cogito na filosofia, né? O que é o penso, logo existo, então? Vou falar para vocês explicar. É uma frase muito conhecida do René Descartes, de penso, logo existo. Ah, tá bom, eu existo, né? Então, se eu penso, então eu vou existir. Então, a existência está ligada ao pensamento. Tá, mas isso é muito pouco. Vamos voltar um pouco ao que o Descartes queria trazer como penso, logo existo, ou cogito ergo sum, em latim, né? Pensem só. Descartes está querendo ter certezas. Certezas. Só onde podemos ter certezas? Nós só podemos ter certezas em coisas que não têm dúvidas, né? Coisas que não possibilitam ter dúvida são coisas certas, né? Então, uma ciência, para se fazer certeira, precisa ter certezas. E aí Descartes coloca o seguinte: nós temos que duvidar de tudo, então. Duvidar da nossa capacidade corporal de conhecer o mundo, duvidar desse mundo. Nós temos que duvidar de tudo. É uma dúvida hiperbólica, uma dúvida exagerada, que duvida de tudo, né? Então, se nós duvidamos de tudo, até mesmo que o nosso corpo está aqui, até mesmo de que esse mundo é possível nos dar alguma certeza, existe uma única coisa que nós não podemos duvidar. Sabe do quê? Nós não podemos duvidar de que algo está duvidando. Então nós não podemos duvidar de algo que está duvidando. Se nós não podemos duvidar disso, e isso é uma manifestação do pensamento, ou seja, é um pensamento, é algo aí que está duvidando, ele nem fala que é um sujeito, que é uma pessoa, ele fala de algo, res cogitans, coisa que pensa. Então, se algo
nós não podemos duvidar de que algo está duvidando, esse algo existe. Então, se algo existe duvidando, algo está existindo pensando, então se a gente pensa, se esse algo pensa, logo ele existe. É assim que nós chegamos no penso, logo existo. E eu coloco aqui, ó, no texto para vocês aqui do slide. Precisamos desse cogito, desse penso, logo existo. Porque é ele o ponto de partida seguro para se fazer ciência. Ele é o ponto de partida fundamental, inabalável e certeiro. Não tem como nós duvidarmos de que algo está duvidando. Não temos. Mesmo que esse algo seja puramente pensamento. Nós não podemos duvidar disso. Então, se esse algo existe de maneira inabalável, ele é o ponto de partida para se fazer ciência. Ele, o cogito, é o penso logo existo, o ponto de partida para a gente poder fazer uma ciência segura. Vejam só como é genial isso. Então, quais são os efeitos desse modo de conhecer do René Descartes? Semelhante a Platão. É um conhecimento que separa o sujeito do mundo, do meio ambiente, da natureza. Ou seja, a natureza ela é inferior à razão. Inferior. Ou seja, a nossa razão ela deve descobrir então os mecanismos naturais para dominá-los. É isso que a razão faz. Ela é um instrumento privilegiado onde existem ali as certezas inabaláveis. Porque a partir do cogito, o René Descartes vai chegar em outras certezas. Ou seja, é na razão que nós temos certezas e é ali que nós podemos então dominar esse mundo, dominar o meio ambiente, a natureza. É uma relação então desigual do homem com a natureza por meio do conhecimento. Conseguem compreender o quanto que isso é forte para o Enem e para a nossa vida social? Isso é muito forte. David Hume agora é um cara que já vai colocar uma posição diferente e até opositora em relação ao René Descartes, tá bom? Olha só, o David Hume, né, ele é um britânico, ele vai então estar do lado do empirismo, que já é, querendo ou não, aquilo que o Aristóteles já propunha, né? O que é o empirismo, então? Empiria, em grego, é experiência, tá? Então, o que é esse conhecimento, então, que o David Hume e os empiristas propõem? Que o conhecimento, ele pode tentar ser seguro. Pode tentar ser seguro, mas nada é garantido. Assim, cabe ao sujeito formar algum conhecimento no contato sensível e racional ao mesmo tempo, com o mundo real, pois é dele que nós colocamos, que nós podemos chegar a conclusões de ideias e de conceitos. Então, percebam quanto que isso já tem muita cara da ciência que nós praticamos hoje em dia, de que as coisas elas têm uma certa validade até um ponto em que elas já não será mais válida. Ou seja, se uma vacina funciona hoje, amanhã ela já não pode mais funcionar porque já tem uma outra vacina mais eficaz. Se nós temos uma doença que nós achávamos que ela tinha esses sintomas, ela pode ter uma outra fase dela que pode ter sintomas piores, por exemplo. Então, o David Hume e o seu empirismo, que coloca as coisas numa situação de instabilidade do conhecimento, o que ela tem de importância? De que nós podemos tentar achar algo seguro em conhecimento, porém, nessa maneira nossa de tentar assegurar algo no conhecimento, temos que estar em diálogo direto com o mundo real, com esse mundo natural, com o meio ambiente. Essa história de ficar, que nem o Descartes, preso a si mesmo lá na razão humana, isso não é uma maneira segura, não é uma maneira adequada de se fazer conhecimento. Então nós temos que partir para o mundo, né? Então quais são os efeitos desse modo de conhecer empirista? Que a relação do homem com a natureza ela é de construção. Ela é também uma relação em que é possível experimentarmos o mundo e tirar conclusões dele. É uma relação de construção e horizontal, onde cada um dá a sua parte. O ser humano tem a sua racionalidade, a sua inteligência, os seus critérios racionais e lógicos, e a natureza também tem, né, as suas coisas a oferecer.
os seus objetos, as suas substâncias, né? Então, a relação do homem com a natureza por meio do conhecimento é uma relação de construção, de parceria, tá bom? Isso é o empirismo aí que o David Hume nos coloca, tá bom? Outro grande nome do empirismo também, que vai confrontar o René Descartes, é John Locke, tá? John Locke, o pai aí do liberalismo político, tá? John Locke. Chegamos então aqui ao grande Immanuel Kant, o nosso último ponto da aula em teoria do conhecimento, em epistemologia, né? Immanuel Kant, então, ele é filiado a uma corrente filosófica que nós chamamos de criticismo, porque ele vai criticar o que aconteceu antes dele. Então, o que é o conhecimento para o Immanuel Kant? Conhecimento, então, é o quê? Criticando o racionalismo, nós temos aqui Descartes, e o empirismo. Kant estabelece que conhecer é um processo que é tanto, olha só, sensível como também racional. Ele é um processo sensível e racional. Muito daquilo do que o próprio David Hume já tinha colocado ali um pouco antes no empirismo, né? Só que ele não é empirista. Ele é empirista em partes e ele é também racionalista em partes, o Kant. Por quê que ele é tanto sensível como racionalista? Porque os objetos do conhecimento estão no mundo. Estão no mundo real. Mas as conclusões que nós chegamos na nossa mente, na nossa razão, por meio desse trato com o mundo real que está aí, tem categorias formais, tem categorias racionais. O que são categorias? São etiquetas, são critérios, são classificações. Nós temos classificações, categorias, critérios, formas que estão na nossa mente, né? Essas categorias formais, por exemplo, é a categoria de espaço. Nós temos na nossa mente, diz o Kant, critérios de conhecimento, e um desses critérios é o espaço, por exemplo, que é a gente se localizar espacialmente. Sabe, por exemplo, colocar um carro numa garagem, um carro grande numa garagem pequena, a sua mente já tem de maneira praticamente automática de que aquilo não vai dar certo. Ou seja, existe dentro da nossa cabeça um algoritmo, uma forma, uma categoria, uma classificação de espaço. Assim como o tempo. Nós temos também na nossa mente uma noção lá de que os fatos se sucedem temporalmente. De que ao bater o seu dedinho do pé na quina de um móvel, vai doer. Por quê? Você tem uma sequência temporal, uma sequência de tempo de que o evento A, se levar ao evento B, vai acontecer um evento C. Então nós temos categorias na nossa mente que já estão lá, né? Então, dessa maneira, o Kant ele está dialogando de maneira construtiva, fazendo críticas construtivas, tanto ao racionalismo do Descartes, como ao empirismo do David Hume e do John Locke. Ou seja, nós podemos conhecer o mundo a partir da experiência com ele, porém a nossa mente também tem coisas lá dentro que nos ajudam a conhecer. Entendem? Então esse é o conceito de conhecimento para o Kant. Quais são os efeitos desse modo de conhecer? Nós temos então que a razão humana, ela é a palavra final do conhecimento. Percebem? Os objetos nos tocam, os fenômenos do mundo tocam os nossos sentidos e a nossa mente processa aquilo de acordo com seus algoritmos. Assim, a natureza responde ao sujeito. Ou seja, a ciência recorre ao mundo para tirar certezas provisórias dele. É uma relação, então, que... eu vou até marcar com outra cor aqui, ó. É uma relação exploratória, é uma relação colonizadora e é uma relação vertical do homem com a natureza, com o meio ambiente, com a vida social. Porque se a palavra final está
no nosso entendimento, em criar conclusões a partir do mundo que foi dado para a gente, então o homem tem a palavra final do conhecimento. Se ele quiser mudar a sua própria ideia, a sua própria conclusão de conhecimento que ele teve, ele novamente deve voltar ao mundo, ver esse mundo novamente, ver esse meio ambiente, ver essa natureza e a partir dali tirar novas conclusões. Então as verdades, elas são parciais no mundo, até que a outra verdade, que é do próprio ser humano, conteste aquela verdade anterior. Então a palavra final é da razão humana, apesar de ter buscado nos objetos do mundo, da natureza e do meio ambiente o seu conteúdo. Entendido? Então, uma relação exploratória e colonizadora. Vamos a uma questão do Enem. Olha essa questão. Uma bela questão, hein? Olha só, diz o texto o seguinte. Dizem que Humboldt, né, um naturalista lá do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados em um saco de ouro. Referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. Olha isso. De alguma maneira, o cientista confirmou, ratificou o nosso papel de exportadores de natureza, o que seria o mundo depois da colonização ibérica, ou seja, de que a América do Sul apenas está ali para fornecer produtos, matérias-primas, né, para que o mundo desenvolvido, né, produza coisas mais sofisticadas a partir das nossas commodities, a partir das nossas matérias-primas. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Né? A relação entre ser humano e natureza ressaltada no texto refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Olha aí. Então, a relação do ser humano com a natureza mostra a influência de uma corrente filosófica. Olha o quanto que isso é importante. O relativismo cognitivo, a gente viu isso nessa aula? Não viu. Relativismo cognitivo, relativismo, a gente diz algo que é algo relativo. Não é algo que é duro, é algo que muda, é algo que é relativo, não é algo decisivo, definitivo, é algo relativo, não é algo absoluto. Então esse relativismo cognitivo aqui não tem nada a ver, né? Então já não é essa alternativa aqui. Materialismo dialético. A gente viu sobre isso nessa aula? Não viu. O materialismo dialético é uma formulação, né, um desdobramento filosófico daquilo que Karl Marx fez, né? Tá ligado? Isso aqui é Karl Marx, tá? Ao marxismo. O que é o materialismo dialético? Ou seja, de que as explicações do mundo, elas estão baseadas nas relações de produção, nas forças produtivas, em como que a vida social produtiva produz modos de vida. É isso que é o materialismo dialético. Não tem nada a ver aqui com o nosso caso. O racionalismo cartesiano, hein? Olha aí. O que o Descartes colocava lá? Que a natureza, que o meio ambiente, que os sentidos, que esse mundo natural nos engana. E que a natureza apenas está ali para nos servir. Porque as certezas mesmo, aquilo que importa para se fazer conhecimento, está onde? Na razão. O cogito e os desdobramentos do cogito é que são fonte segura para algo que vale a pena. A natureza está apenas para nos servir ali, né? Então, o racionalismo cartesiano coloca a razão acima da matéria. Esse é o gabarito. Esse é o gabarito. O racionalismo cartesiano. Porque coloca a razão acima do mundo. Pluralismo epistemológico, nada a ver. Ou seja, uma visão plural da epistemologia não permitiria que a gente explorasse o mundo como diz o texto. O existencialismo fenomenológico não tem nada a ver com isso. Né? O existencialismo é uma corrente que está muito ligada à existência, a como eu me coloco frente ao mundo,
Como que eu me coloco frente à própria liberdade que eu tenho de escolher por um caminho A e um caminho B, tá? Relacionado a como que esse mundo afeta as minhas decisões, o quanto que esse mundo me deixa angustiado entre escolher entre um caminho e um outro caminho, né? O quanto que a liberdade, ela na verdade, ela é uma sensação falsa de liberdade, porque nós temos o tempo todo que escolher, né? Então o existencialismo fenomenológico não tem nada a ver com essa exploração da matéria, da natureza, como diz o texto. O nosso gabarito, então, é o racionalismo cartesiano, tá bom? E a última questão da aula, uma questão também bem em cima daquilo que nós colocamos durante toda a aula. Vamos lá ler o texto. Uma parte da nossa formação científica confunde-se com a atividade de uma polícia de fronteiras, revistando os pensamentos de contrabando que viajam na mala de outras sabedorias. Apenas passam os pensamentos de carimbada cientificidade. Olha isso. A biologia, por exemplo, é um modo maravilhoso de emigrarmos de nós, sairmos de nós, de transitarmos para lógicas de outros seres. Olha isso. De nos descentrarmos. Aprendemos que não somos o centro da vida e nem o topo da evolução. Ou seja, a biologia nos possibilita isso. De sairmos de nós em direção aos objetos da biologia. Aos animais, os fungos, as plantas. Esse aqui é um textinho literário, né? No trecho, diz aqui o comando da questão, expressa-se uma visão poética da epistemologia científica. Caracterizada pelo quê? Essa epistemologia científica. Ela está sendo caracterizada aqui pela implementação de uma viragem linguística com base no formalismo? Não. Está fugindo desse formalismo da cientificidade. Está fugindo. Então essa daqui não é. Letra B. Fundamentação de uma abordagem híbrida com base no relativismo. Não. Né? Não é epistemologia baseada no... Né, científica baseada no relativismo. É uma epistemologia que vai mais em direção aos objetos, né, que nos faz perceber que nós não somos o centro de tudo, né? Nada a ver com relativismo. A ciência, da mesma maneira, quer certezas, né? Tanto a ciência que ele é contra aqui nesse texto, como a ciência que ele coloca no texto aqui, são ciências que querem ter certezas, que querem chegar a conclusões. Interpretação da natureza, então essa letra B não é, a letra C, interpretação da natureza eclética das coisas com base no anti-academicismo. Não, pessoal, nada a ver, não tem nada a ver com ser anti-acadêmico aqui, né? Tem a ver em sairmos um pouco mais de nós, não vermos apenas os seres humanos como o centro da ciência. Existe todo um mundo, uma natureza, que tem o que dizer, né? Definição de uma metodologia transversal com base num panorama cético. Panorama cético. O ceticismo, o que o ceticismo diz? Que nós não podemos ter certezas. Em algum momento aqui ele falou que a gente não quer ter certeza de nada. Não está falando nada disso. Está apenas falando de uma postura dos cientistas, uma postura em que a ciência pode tomar, né, ao fazer o seu trabalho, de ter certezas, de chegar a conclusões. Então essa letra D também não é. Restou a letra E pra gente, pessoal. A letra E então diz o seguinte, citando novamente o comando, no trecho expressa-se uma visão poética da epistemologia científica, caracterizada pelo quê? Pela compreensão da realidade com base em uma perspectiva não antropocêntrica. Não antropocêntrica. O que é uma perspectiva da realidade que não é antropocêntrica, que não é, como ele disse ali, no final do texto, olha. Olha o que ele disse no final do texto aqui, que nós não somos o centro da vida e nem o topo da evolução. Nós não somos, né? Então, é uma perspectiva da epistemologia científica que foge, que não fica focada apenas no ser humano e que vai em direção à natureza, né? Que tem uma relação
do homem com a natureza de maneira mais equilibrada, mais democrática até mesmo, tá bom? E assim encerramos a nossa aula. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Curta o vídeo, comente, compartilhe com todos aqueles que precisam aprender um pouquinho sobre teoria do conhecimento, tá bom? Qualquer dúvida, pode colocar aí também em comentários, tá bom? Temos o Instagram aqui do Média Prova, como está o endereço aqui. Dúvidas, qualquer questão, qualquer sugestão pode ser mandada aqui para o nosso Instagram, tá bom? Muito obrigado, bons estudos, até a próxima.